Olá, pessoal! Mesmo que você leia um grande número de livros e veja centenas de filmes científicos, é impossível aprender tudo sobre o nosso planeta. Até cientistas eminentes geralmente entendem apenas de uma área. É por isso que tentamos encontrar coisas incríveis que podem surpreender ou até mesmo chocar vocês. Você provavelmente verá alguns dos vídeos de hoje pela primeira vez na sua vida, então aconselhamos que você assista ao vídeo até o final. Vamos lá! Frio anormal. O frio extremo é um teste para qualquer pessoa que se encontre em tais condições. Todos os objetos se comportam diferentemente do que você está acostumado. Os ovos crus congelam instantaneamente, os carros ficam cobertos de gelo depois de cada chuva, e apagar um incêndio a uma temperatura de menos 30 graus Celsius se transforma em algo inimaginável. Cachoeiras congeladas, geada nos cílios, mas este clima anormal é especialmente sentido no observatório do Monte Washington. Além do frio extremo, o local é atingido por constantes ventos fortes. Para lidar com isso, os edifícios no topo foram desenvolvidos usando uma tecnologia especial, e alguns dos objetos foram completamente acorrentados à montanha. As condições naturais extremas fazem com que seja quase impossível usar equipamentos sem a ajuda de humanos. Por isso, os pesquisadores sempre estão aqui, e eles se divertem, à sua maneira, como podem, mesmo com um vento a uma velocidade de 136 km/h. Instrumentos de gelo. O pintor e escultor Tim Linhart se mudou do Colorado para a Suécia especialmente para criar instrumentos de gelo com um som incomum e único. Antes de fazer música, Tim passou mais de 30 anos trabalhando com esculturas de gelo. Em um dado momento, ele teve a ideia de combinar coisas aparentemente incomparáveis: o gelo, as esculturas e a música. Foi assim que surgiram os primeiros instrumentos musicais de gelo e nasceu o projeto que Tim chama de Ice Music. O escultor cria ferramentas de gelo no quintal de sua casa na cidade de Luleå, no nordeste da Suécia. Ele corta violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, banjos, guitarras, bandolins, xilofones e tambores no gelo. O Tim também já fez instrumentos maiores, como uma harpa e até um órgão. Parece fantástico, mas cada um desses instrumentos funciona exatamente como esperado. Para criar sua banda de gelo, o Tim combina gelo branco de neve e água com gelo transparente. A única cola que ele usa para unir as peças é a própria água. As únicas partes não congeladas dos instrumentos são os pescoços de madeira e cordas de metal. Para conquistar de vez os espectadores, Tim muitas vezes adiciona LEDs coloridos aos instrumentos. Isso é que é uma verdadeira magia do gelo. Casa sem pregos. No passado, fabricar e usar metal era caro demais para os carpinteiros do Japão. Portanto, em vez de usar pregos, os carpinteiros da escola Miyadaiko, mestres da construção de templos e outros edifícios religiosos, desenvolveram métodos únicos de unir pedaços de madeira sem qualquer prego. Esta escola é conhecida por seus encaixes complexos e pelo fato de que os edifícios construídos por seus seguidores estão entre as mais antigas estruturas de madeira maciça. Como eles faziam isso? Bem, eles tinha uma técnica especial de unir peças de madeira. Os pedaços de madeira eram esculpidos de tal forma que se tornavam peças de quebra-cabeça que então eram encaixadas, resistente e confiável por séculos. Enxerto de pele de peixe. Nós concordamos que isso soa estranho, mas foi desta forma que os cientistas aprenderam como tratar queimaduras, e não só nos humanos. Na Califórnia, veterinários curaram 2 ursos ameaçados de extinção que ficaram feridos com queimaduras durante incêndios. Para o tratamento, os médicos usaram a pele do peixe tilápia, a qual foi costurada à pele dos ursos. Aliás, a tilápia é o único tipo de peixe cujo colágeno se aproxima ao da pele humana, e também ao dos ursos. Naturalmente, antes de usar a pele de peixe, ela é tratada e, consequentemente, perde completamente o seu cheiro específico. Bem, o resultado não demorou a chegar. Quando os ursos acordaram após a operação, eles se levantaram imediatamente. Cachorro que joga hóquei.
Quando você ouve falar sobre um cachorro no gelo, você imagina algo desajeitado e que mal consegue parar em pé. Mas todos esses estereótipos não se aplicam a um labrador chamado Benny, porque o Benny foi o primeiro cachorro do mundo a aprender a patinar no gelo. Um dia, a treinadora Cherry Del Sangro salvou um filhote de cachorro de ser sacrificado em um abrigo. Ela começou a levar o cachorro até o ringue de patinação e notou que ele achava muito interessante correr no gelo e pegar discos. Foi então que a treinadora resolveu encomendar patins especiais em um especialista local e ensinou Benny a ficar em pé sobre eles. Agora, o amigo de 4 patas tem seu próprio taco e disco e marca gols com extrema habilidade. Maçãs de gelo. Você acha que não há nada demais em instrumentos de gelo? O que você acha de maçãs de gelo, então? Maçãs geladas criadas pela própria natureza, sem intervenção humana. Esse fenômeno incomum foi registrado pela primeira vez pelo estadunidense Andrew Sietzma. Ele estava podando as macieiras em seu jardim quando encontrou frutos super estranhos nos galhos e se apressou em fotografá-los. Bolas de gelo transparentes em forma de maçãs, vazias por dentro. O homem pensou por muito tempo como isso poderia ter acontecido, porque as maçãs não podiam simplesmente desaparecer de dentro da crosta de gelo. No final, ele chegou à conclusão que a culpa era do clima. Depois de uma chuva, a temperatura do ar ficou baixa o suficiente para que a massa de gelo não se derretesse, mas ao mesmo tempo alta o suficiente para que as maçãs, já podres, finalmente se transformassem em uma papa. Assim, o conteúdo das maçãs de gelo simplesmente escorreu de dentro das esferas, deixando apenas as decorações transparentes nos galhos. Ilha dos Coelhos. Você consegue imaginar uma ilha habitada por muitos coelhos? Pois esta ilha realmente existe e está localizada na prefeitura japonesa de Hiroshima. Antes, ela era uma ilha secreta e o governo do Japão a removeu dos mapas. Hoje em dia, o país quase não consegue lidar com o grande fluxo de turistas e as centenas de coelhos que habitam a ilha. A Ukunoshima Island cobre uma área de 0,7 km² e está localizada no mar interior do Japão, perto da cidade de Takehara. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma fábrica de produção de armas químicas funcionava aqui, mas depois que todos os documentos foram destruídos, os restos de gás foram eliminados. A ilha ficou famosa por seus coelhos. Segundo os dados de 2007, havia cerca de 300 dele no local. Hoje em dia, esse número já ultrapassou os 1000. Ninguém sabe como esses coelhos foram parar na ilha. De acordo com a versão mais popular, estes são os descendentes de animais experimentais, nos quais a ação do gás foi usada durante a guerra. Alguns acreditam que alguns dos primeiros coelhos foram trazidos por turistas ou foram soltos por crianças em idade escolar que chegaram aqui com uma visita guiada. Estes animais selvagens, mas ao mesmo tempo muito dóceis, não têm medo das pessoas e, portanto, se entusiasmam com a presença dos turistas. Vida no avião. Algumas pessoas têm um medo terrível de voar em aviões. Elas têm medo ou simplesmente não toleram tudo que tem a ver com a aviação. Mas o americano Bruce Campbell é exatamente o oposto dessas pessoas. Ele ama tanto os aviões que até decidiu transformar um deles em um edifício residencial. O Boeing 727 fica no meio de uma floresta nas proximidades de Portland, Oregon. Campbell adquiriu o terreno por $23 mil quando tinha um pouco mais de 20 anos. Em sua infância, ele sempre gostou de ferro-velhos. Ele sonhava em algum dia trazer o antigo avião de passageiros de volta à vida, pelo menos parcialmente. E agora, por mais de 10 anos, este homem vive em seu próprio Boeing. Para reformar o espaço interno de 100 metros quadrados, ele gastou cerca de $220 mil. Bruce entendeu que ele nunca seria capaz de criar condições perfeitas para a vida aqui. Mas será que isso realmente importa quando sua casa é um avião? A bordo, Campbell sobe como deveria pela escada. Ele obtém a água necessária de um tanque original e lava-se em um chuveiro caseiro. Esqui vulcânico. Todos temos a impressão de que qualquer pessoa com instinto de autopreservação desenvolvido se afastaria o máximo possível de um vulcão ativo.
como o Etna, o vulcão ativo mais alto da Europa, por exemplo. A última vez que o Etna entrou em erupção foi no dia 24 de dezembro de 2018, ou seja, bem recentemente. Mas existem pessoas que são totalmente apaixonadas por esportes radicais que usam as encostas cobertas de areia vulcânica preta para praticar snowboard ou esquiar. Isso é perigoso? Obviamente, mas também é algo incomum, fascinante e que dá uma carga de adrenalina que provavelmente não pode ser comparada com nada no mundo. Pão na lava. Não tem como negar que a Islândia é um país incrível onde até mesmo um simples pão pode ser preparado usando uma técnica incomum. O padeiro Sig Hafn Hilmarsson, por exemplo, assa o pão na lava dos vulcões próximos, de acordo com uma receita de família que é passada de geração em geração. E isso é muito sério. Ele enterra a panela com massa no solo quente a uma profundidade de 40 centímetros e depois deixa a área vulcânica fazer o resto do trabalho. A temperatura do solo nesta região chega a 100 graus, mas para que o pão fique bem cozido, Sig espera um dia inteiro. Depois disso, este curioso pão já pode ser servido. 1000 gatos. Normalmente, os abrigos para animais de rua têm um ar meio triste. Animais desafortunados e solitários, gaiolas. Mas este lugar aqui não é nada disso. O maior abrigo da Califórnia para gatos de rua é uma enorme casa aconchegante, onde os animais são mantidos sem gaiolas e vivem de maneira mais confortável possível. Uma mulher chamada Linnea Latanzio fundou este centro há 25 anos. Ela deixou a sua casa de 5 quartos para os gatos e foi viver em um modesto trailer. E isso não é nada surpreendente. Quando 800 gatos e 300 gatinhos vivem ao seu redor, o espaço pessoal pode não ser suficiente. Os animais deste abrigo único chamado The Cat House on the Kings são monitorados não apenas pela própria Linnea, mas também por uma equipe, voluntários e 7 veterinários. Cada um dos gatos recebe não só um tratamento profissional, mas também um verdadeiro cuidado caseiro e uma montanha de amor. Além de dar muito carinho para os animais, Linnea também tenta encontrar uma família amorosa e um lar permanente para cada um deles. Ela também realiza atividades educacionais frequentes com a população local sobre os cuidados adequados com os animais de estimação. Virtuosa do piano de brinquedo. Pode um piano de brinquedo ser considerado um instrumento musical de verdade? A resposta é sim, se ele cair nas mãos certas. Por exemplo, nas mãos da Margaret Langton, uma musicista considerada a primeira virtuosa do piano de brinquedo do mundo. Ela já tocou seus pianos de brinquedo por todo o mundo. Ela já fez shows até no Carnegie Hall e no Metropolitan Museum, em Nova York. Segundo a Margaret, os instrumentos ruins exigem melhores habilidades. Ela diz que levou anos para tocar lindamente em um piano de brinquedo. Bem, esses esforços com certeza não foram em vãos. Escuta só o que ela faz. Sons da extinção. Você sabia que é possível ouvir as mudanças que ocorrem no nosso planeta? Já faz meio século que Bernie Krause registra as paisagens sonoras selvagens, o vento nas florestas, o canto dos pássaros, os sons sutis dos insetos, e a cada ano que passa, o seu trabalho registra mais e mais silêncio. Parques, reservas, florestas e vales silenciam, alguns só por um tempo, mas outros se calam para sempre, porque a diversidade biológica está diminuindo com grande velocidade. Segundo alguns relatos, a última vez que algo assim aconteceu foi quando os dinossauros morreram. Mas por enquanto, o Bernie continua gravando os sons do nosso planeta. Talvez, pelo menos assim, possamos salvá-los para a posteridade. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.